Apareceu que tá gravando, apareceu. Então tá, meninas. Então, Renata, nossa consultora de imagem, quem sabe um dia exclusiva da Dabella, e vem apresentar a linguagem do corpo e dos acessórios para nós aqui, que é de grande utilidade na hora de vender, principalmente para passar para o cliente, para ela se sentir ainda mais bonita. Então, eu passo para você o microfone totalmente, Renata, e vamos que vamos, aprender mais aí. Ai, que bom. Obrigada, Bárbara. Boa noite, empreendedoras de sucesso da Bela. Estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês. Vi que tem várias carinhas novas. Isso é muito bom, é sinal de que o time realmente está crescendo e está valorizando o que a Dabella oferece para vocês. Isso é um reconhecimento. Estou muito feliz de novamente estar aqui. As pessoas que ainda eu não conheço, porque tem vários nomes novos, eu acredito que vai ter acesso aos treinamentos que eu dei durante todo esse ano, né, que já foi 6 meses do ano, já foi embora. Então, já aconteceram alguns treinamentos, e um treinamento é linkado com o outro, uma informação é linkada com a outra, por quê? Porque tudo a gente consegue trazer junto e comunicar o nosso objetivo. Então, se você ainda não assistiu os treinamentos anteriores, aqui as de carinhas novas, corram lá e assistam depois, tá bom? Hoje, nós vamos falar a respeito da linguagem do corpo e dos acessórios. Mas, Renata, o que tem a ver a linguagem do corpo e dos acessórios? Os acessórios estão aqui na orelha, os anéis, as pulseiras, tem tudo a ver. Vocês vão perceber. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ok. Então, me apresentando, eu sou Renata Borges, consultora de imagem e estilo, especialista em semijoias. Por 5 anos, eu vendi semijoias e há 3 anos eu sou consultora de imagem e eu linkei o meu conhecimento de consultoria, da minha formação e o meu know-how das semijoias. Então, isso eu consigo linkar essas duas informações, porque quem procura uma consultora de imagem, naturalmente, ela vai trazer esse tipo de informação, os acessórios. Os acessórios são a cereja do bolo, é o que complementa o look, não é verdade? Então, eu juntei tudo isso e hoje eu ministro esse tipo de treinamento. Então, a Dabella, ela traz esse tipo de informação para aumentar o conhecimento de vocês, para vocês trazerem um atendimento consultivo, de uma forma mais assertiva. E isso, com certeza, vai trazer mais vendas e sucesso. E dentro da parte de formato corporal e acessórios, nós temos 5 formatos, que é o que eu trabalho dentro da consultoria de imagem. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Dá um joinha aí para mim, só para eu saber se vocês estão conseguindo visualizar as imagens que eu estou colocando. Ok, Alice, ok. Ótimo. Então, dentro do formato corporal, nós temos alguns formatos. Em relação ao formato corporal e acessório, é crucial compor um visual harmônico que valoriza a silhueta. Toda mulher deseja ter uma silhueta harmônica e o famoso violão, não é verdade? Então, entender o seu tipo de corpo e como os acessórios podem valorizar e equilibrar as suas proporções é fundamental para criar um look que realce os seus pontos fortes, minimize aqueles que a gente não gosta tanto de que apareça e transmita a sua real identidade. Então, os formatos corporais que eu trabalho são 5, vamos desmistificar. O primeiro formato é o formato triângulo ou formato pera. Eu até trouxe um bonequinho que dentro da consultoria eu também trabalho na parte de formatos corporais para criação de looks, e a gente trabalha com esses bonequinhos morfológicos, que são as formas. Aqui está fácil de você compreender, assim como no desenho. O formato triângulo, ele tem os ombros mais estreitos do que os quadris.
Então, esse é a identificação. Você consegue ver que aqui ele é menor. Deixa eu pegar uma caneta para vocês conseguirem visualizar. Ó, então, aqui ele não está totalmente alinhado. Então, ele faz realmente um formato de um triângulo. Então, por isso que ele é chamado formato de triângulo ou pera. Então, são os ombros mais estreitos do que os quadris. Para esse tipo de corpo, o que eu sugiro? Que prefira acessórios que chamem a atenção para essa parte superior. Porque o que a gente deseja é equilibrar as duas partes. A parte dos ombros com a parte dos quadris. Então, a gente vai equilibrar. Como que a gente equilibra? Chamando a atenção para essa região, chamando a atenção para a região superior do corpo, colocando colares chamativos, brincos grandes, echarpes e lenços, como está aí nas imagens, porque isso vai equilibrar as silhuetas. Então, quem tem quadris largos, vamos caprichar nos acessórios na parte de cima, na parte superior, lá nos ombros, no pescoço e brincos, ok? O outro formato corporal é o formato triângulo invertido. O triângulo invertido nada mais é do que o formato diferente do anterior, né? Então, ele tem os ombros mais largos do que os quadris. Então, você consegue visualizar que esse quadril aqui é bem mais largo do que esse. Então, dá para compreender que realmente existe essa diferença. E como que a gente equilibra? Quando tem os quadris mais estreitos e os ombros mais largos do que eles não estão totalmente alinhados. Então, a gente consegue utilizar acessórios para chamar a atenção para essa região aqui do nosso quadril. Colocar bolsas com alças mais longas para chamar a atenção para essa região aqui, a parte inferior. Colares mais curtos, por quê? Porque a gente não quer chamar atenção aqui para quem tem ombros largos, para quem tem aqui a parte dos ombros que chama mais atenção, que tem esse atributo visual, né? Que é a parte dos ombros. Então, o que a gente vai colocar? Alças mais longas nas bolsas, colares mais curtos, brincos mais discretos, tudo isso pode suavizar e ajudar a largura dos ombros não ficar tão evidente. Então, a gente consegue fazer essa avaliação e deixar o corpo mais equilibrado, entendeu? Por isso que formato corporal a gente consegue realçar ou não, até mesmo com os acessórios. Tem duas fotinhas aí, ó. Eu peguei lá do perfil da Bela, são modelinhas da Bela. O outro formato é o formato retângulo. O que é o formato retângulo? É aquela pessoa que tem os ombros e os quadris na mesma medida, só que ela não tem cintura. Você consegue ver aqui que ela está bem quadrada, né? Isso aqui é quase um formato de corpo masculino, só que nós estamos falando de silhueta feminina, tá? Então, ombros e quadris na mesma medida. Para a gente colocar uma harmonia dentro dessa informação de corpo retangular, prefira colares que chamem a atenção no volume, aqui no nosso colo. Aí aqui a gente traz volume, brincos que ficam movimentando e, claro, cintura marcada. Porque quem não tem a cinturinha marcada, a gente coloca um cinto. E sabe como que a gente acha a cintura ideal? Porque cada um tem a sua cintura. Vou contar esse segredo. Sabe aquele movimento que você faz de um lado para o outro? Então, você vai fazer esse movimento. Aonde a sua cintura dobra, essa é o tamanho, a altura da sua cintura ideal, tá? Essa é a sua cintura alta. Aí, existe uma avaliação de tronco, para saber se tem tronco curto, tronco longo. Aí, entra uma outra avaliação, mas marcar a cintura para a gente colocar uma silhueta mais equilibrada no formato retângulo é interessante. Então, voltando. Formato retângulo, prefira colares com volume aqui no colo e brincos que chamem a atenção para criar as curvas, tá bom? O cinto,
que também é um acessório. O que são os acessórios? Colar, brinco, pulseira, óculos, cinto, bolsa, tudo isso são, sapato, tudo isso são acessórios, ok? Formato oval. O formato oval é quando a cintura, o quadril e a cintura são próximos, com os ombros menores. Então, aqui, o atributo visual maior está aqui na parte superior, que é o volume da barriga, né? Então, como que a gente vai conseguir alinhar, né, colocar equilíbrio nessa silhueta? Usando cintos finos. Eu trouxe uma informação que ela é muito importante para a gente utilizar em nós mesmos. Olha essas duas fotos primeiro, que é essa mulher que está de blusa preta e calça bege. Você consegue perceber que o cinto grosso, ele deixa o tronco mais alongado. E o cinto fino, que é preto, da mesma cor da blusa, ele corta o tronco. Então, você consegue perceber que o tronco dela é curto e as pernas longas. Mas quando o cinto é da mesma cor da blusa, você consegue entender que visualmente, né, efeito visual, ela tem um tronco mais longo. Então, isso é um efeito que a gente também, é interessante a gente utilizar para poder passar esse tipo de informação para os nossos clientes. Isso não tem problema. Não é porque a gente vende brinco que a gente não pode trazer um plus, não é verdade? Então, formato oval, use cintos finos para marcar a cintura. Colares compridos, então, a gente traz aqui colar comprido, por quê? Porque o colar comprido, ele alonga a silhueta. E brincos que adicionam movimento. Então, os brincos com aqueles que fazem realmente um movimento, tipo brinco pêndulo, é interessante, por quê? Porque eles alongam. Visualmente, a pessoa fica com a silhueta mais alongada, ok? Formato oval. E agora, o formato que é o desejo de todas as mulheres, que é o formato ampulheta, caracterizado por ombros e quadris proporcionais e uma cintura fina. Então, essa cinturinha aqui é o desejo de toda mulher, não é verdade? Ombros e quadris equilibrados, alinhados e a cinturinha fina, a cinturinha aqui ajustada para poder deixar a silhueta realmente equilibrada. E para esse tipo de formato, o que a gente pode usar? Usar acessórios, colares compridos. Primeiro que essa mulher, ela pode usar praticamente de tudo. Mas, para ficar ainda mais equilibrado, usar acessórios como colares compridos, brincos que alongam o pescoço e cintos para evidenciar a cintura fina. Então, olha o tanto que é importante a gente conseguir identificar. Primeiro, a gente identifica na gente. Depois, a gente começa a identificar na cliente. Então, todos esses formatos corporais, a gente consegue identificar, mesmo que a gente não meça nas nossas clientes, mesmo que a gente não coloque a mão nela. Então, todos esses formatos a gente consegue identificar. E sabendo quais são os melhores acessórios para esse tipo de corpo, ela vai, com certeza, confiar ainda mais nos acessórios que vocês vão oferecer. Porque está sendo um atendimento consultivo, né? Então, o formato corporal, ele vai ajudar e muito nos atendimentos de vocês, certo? Dentro do nosso objetivo aqui de informar a respeito dos acessórios, lá na época da convenção, que foi o ano passado, eu trouxe as informações dos anéis. Cada anel, em determinado dedo, transmite uma mensagem. E muitas pessoas realmente não sabiam. Por quê? A gente só conhece o anelar, que é o anel de casamento, e o anel aqui no meio do dedo, né? O dedo médio. Mas existem as informações a respeito dos 5 dedos. Então, vamos ver.
Os anéis podem ser usados para expressar a personalidade e os sentimentos de quem usa, transmitindo uma mensagem através da escolha dos dedos. Então, eu trouxe aqui primeiro várias imagens para vocês verem que os dedos, eles são explorados para serem usados com os anéis. Eu gosto de usar a minha aliança com um anel junto, porque eu vejo que chama ainda mais atenção para o objetivo desse uso, que é o meu compromisso, né? Então, anel no dedo polegar, que transmite força de vontade, herança e ancestralidade. Esse anel meu aqui não é o ideal para usar no polegar, mas eu já usei muito e acaba realmente transmitindo até um pouco de esportividade, esse tipo de anel nesse dedo polegar. O anel no dedo indicador transmite autoridade, autoestima e liderança. Olha como fica lindo que eu coloquei esse anel. Olha como fica bonito e fica realmente transmitindo um poder, né? Nesse dedo indicador. Eu gosto muito de usar os meus anéis grandes, porque eu sou do anel grande. Eu gosto muito de usar porque realmente eu percebo que eu me sinto mais poderosa, né? Eu gosto bastante e ele transmite isso. E a autoestima da gente fica realmente elevada. O anel no dedo médio transmite responsabilidade, metas e equilíbrio. Esse aqui é o mais tradicional, pelo menos ao meu ver, é o que as pessoas mais usam, então, o dedo médio e o dedo anelar. Os outros, a gente tem que realmente instigar as pessoas a usar e contar para elas o que significa cada dedo. Então, transmite responsabilidade, metas e equilíbrio. Eu gosto bastante também de anéis grandes nesses dois dedos aqui. Então, o dedo indicador e o dedo médio. No dedo anelar, comunica relacionamento. Então, que é o dedo da aliança, tanto de casamento quanto de compromisso. Às vezes, até o anel de formatura, ele é usado também no dedo anelar. Quando eu tenho meu anel de formatura, mas eu usava ele no anelar. Mas ele não só transmite relacionamento, como desejo. Então, se você tem desejo e você realiza aquele desejo de se formar, você acaba utilizando o seu anel de formatura também no dedo anelar. No dedo mindinho, comunica saúde e comunicação. Então, eu também já usei, às vezes eu uso. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Eu adoro anel. Eu não trouxe foto aqui porque eu acho meu pé muito feio, mas eu tenho um anel no dedo do pé. Depois eu mando para vocês se tiverem curiosidade. E eu uso esse anel há mais de 25 anos no dedo do pé. E eu acho isso, me sinto muito exclusiva, muito única. O que significa que é realmente uma personalidade. Então, isso, para mim, transmite uma comunicação, assim, que eu sou esportiva, porque eu sou, meu estilo é esportivo, e a minha esportividade e até a minha criatividade foi para o meu pé. Depois eu mostro para vocês. Quem encontrar comigo na rua pode pedir que eu tire o sapato. Eu vou mostrar para vocês o meu anel de dedo de pé, ok? No último treinamento, no nosso último encontro, eu falei muito a respeito de brinco. E a Juliane pediu para trazer informação a respeito de trio de brincos. Como misturar, como combinar. Então, a pedido da Juliane, eu trouxe também essa informação. Quem não assistiu ainda o treinamento do último treinamento que eu dei, vai conseguir compreender esse, na hora que assistir o outro, vai juntar as informações. Quem já assistiu, isso aqui é um complemento a pedido da Juliane, ok? Porque ela é uma que usa trio de brincos, eu não uso, e eu acabei me distraindo e não coloquei no treinamento de brincos, mas aqui está, ok? Então, vamos ver como que a gente pode misturar os brincos, o trio de brincos, de forma harmônica, de forma equilibrada.
A mensagem transmitida pelo trio de brincos pode variar de acordo com o contexto, o estilo pessoal e a interpretação de cada um. Então, misturar e combinar o trio de brincos é uma maneira única de expressar o seu estilo pessoal e looks únicos. Então, vai depender muito do que a pessoa deseja transmitir. Como misturar e combinar trios de brincos? Varie o tamanho, escolha um brinco maior para o lóbulo da orelha. Então, esse nosso furo principal, você coloca o brinco maior. E os brincos menores, a gente vai colocando nos furos superiores. Isso cria uma hierarquia visual. Por isso que é interessante colocar um brinco aqui na parte de baixo do lóbulo e os outros menores. Então, vai diminuindo, né? É como se fosse o grande, o médio e o pequeno, ok? Uma outra opção é, se você deseja um visual mais coeso, escolha brincos que sigam a mesma paleta, as mesmas cores, os mesmos designs, mas considerando pequeno, médio e grande, porque isso traz uma harmonia, traz um equilíbrio. Por exemplo, os trios de brinco de flores, os trios de brincos de bola, os trios de brinco de pedra ponto de luz, e assim vai. A variedade é gigantesca. Os trios de argolinha. Então, a gente tem uma infinidade de opções para colocar esse tipo de trios de brinco. Uma outra opção é usar os brincos que têm algo em comum. Então, essa foto primeira, que são informações do fundo do mar, né? Então, tem uma cauda, uma concha, uma estrela. Então, use as informações que são comuns, use as pedras, que, igual essa outra, tem uma bolinha texturizada, então ela colocou a bolinha grande, a média e a pequena. Então, isso ajuda a unificar a composição e fica realmente equilibrado. Certo? Os brincos de argola são um excelente ponto de partida para a gente combinar os trios. Eles funcionam bem com quase todos os tipos de brinco. Os trios de argola apresentam variação no design, sendo com pedras ou somente metais. Então, eles também seguem essa visão de grande, médio e pequeno, tá? Por quê? Isso traz uma harmonia, traz um equilíbrio para nossa orelha, que acaba chamando bastante a atenção. E experimente diferentes combinações. Não tenha medo de experimentar. Veja essa imagem onde a mulher está com o dedo assim. Olha que diferente a combinação que ela criou. Mas lembrando, toda a criação dela foi coesa. Ela usou ponto de luz nos 3 furos, ainda colocou um piercingzinho de pressão. Então, ela usou ponto de luz, ela usou o pêndulo no furo principal, o pêndulo. Então, ela trouxe uma informação coesa. Assim como esse de baixo, que é a argolinha com coração, depois vai subindo outros coraçõezinhos. Então, esse tipo de informação a gente consegue trazer também nos acessórios, mesmo sendo uma combinação um pouco maior, né? Diferente dessas anteriores que eu trouxe aqui, de brincos menores, os brincos maiores também podem ser combinados, mas vamos tentar equilibrar, porque isso deixa uma criação, uma edição de acessórios mais equilibrada. Porque a gente quer trazer harmonia e propor isso para nosso cliente. Se a gente não usa um brinco, um acessório, um trio de brincos equilibrados, a cliente também vai se sentir meio perdida, né? Então, esse tipo de informação, quando a gente quer levar, e você vai sugerir para ela, olha, se você tem 3 furos, minha sugestão, vamos colocar um brinco maior e vai subindo e vai diminuindo o tamanho dos brincos, certo? E uma inspiração gigantesca são as celebridades, porque elas montam um monte de opção de brinco. Essa opção da Marina Barbosa, eu não gostei, não achei que ficou harmônico, não achei que ficou equilibrado. Por quê? Porque ela colocou o brinco longo no segundo furo. E isso eu vejo como uma ruptura. Está desequilibrado. Então, a silhueta dela vai fazer esse movimento e vai ter uma ruptura no brinco.
Porque ele, no segundo furo, ele tem essa informação a mais, que é esse pêndulo, que está bem, bem longo, né? As outras, tanto essa outra do Big Brother, que eu não lembro o nome, e a Tássia Naves, elas trazem informações, têm orelhas bem cheias, mas já está equilibrada, certo? Então, pesquise de acordo com a celebridade favorita, para vocês terem várias inspirações de ideias, para você tanto sugerir para a sua cliente, quanto poder usar, ok? E eu trouxe um plus a respeito de brincos, que eu não tinha falado no nosso outro treinamento, e eu encontrei com uma revendedora da Bela, e ela estava, um dia que eu encontrei com ela, ela estava usando um brinco desse de gota, o mais da direita, um brinco que eu olhei para ela e falei, tem algo errado, e eu já sabia o que era a posição do brinco estava invertida. A vantagem da gente saber isso é que a gente sempre vai usar os brincos de acordo com o que ele foi criado, o design que o desenho do brinco foi criado. Porque eles foram idealizados para trazer uma informação que seja equilibrada. E normalmente é para afinar o rosto. Brinco nenhum vai trazer informação para encher o nosso rosto como se fosse um rosto gordo, né? Então, esse brinco que tem duas formas de usar aqui, os dois primeiros são o mesmo brinco. Ao meu ver, o brinco, inclusive eu tenho ele, ao meu ver, esse modelo de brinco, quando ele tem essa curva, ao meu ver, que é a curva que tem que ficar para dentro, ele traz informação de que ele está deixando o rosto mais fino do que se eu colocar ele do lado de cá. Então, façam os testes. Eu trouxe vários outros brincos para vocês verem o como faz diferença. Eu vou prender meu cabelo aqui para vocês verem. Como faz diferença colocar na posição certa, na posição que deixa o rosto mais afinado ou não. Esse brinco, por exemplo, ele é grande e ele chama atenção. Se eu colocar ele do lado de cá, você consegue entender? Você consegue ver que ele faz uma curva e ele tá para fora? Ó, então, ele tá com a curva para fora. Ele faz o meu rosto ficar estranho. Então, temos que considerar essa informação também. Esse brinco, eu já vi pessoas usando ele das duas formas. Ai, desculpa. Só que eu considero ele mais harmônico e equilibrado quando ele está com esse contorno, contornando o formato do meu rosto. Consegue ver? Ó. Então, todas essas informações a gente precisa levar em consideração. Esse brinco, ele fica mais equilibrado se a gente colocar ele desse meu lado direito. Por quê? Porque ele tem também esse contorno. Então, a gente precisa considerar. Olha esse, eu tenho esse azul. Se eu colocar ele do lado contrário, você consegue entender que ele fica parecendo um chifrinho, né? Então, ele não vai trazer a harmonia no nosso look. Esse daqui é um brinco da Bela, que eu tenho também. Então, veja a diferença se eu colocar ele do lado contrário. Ele fica com esse contorno para fora, como se realmente fosse um chifrinho. Esse daqui, ele tem uma versão, ele é um brinco com uma versão que você pode usar das duas formas. Por quê? Porque ele é um ear cuff, que a gente, inclusive, até já falou em outros treinamentos, mas, ao meu ver, ele é melhor se ele ficar nessa posição. Mesmo tendo a bolinha maior em cima e a bolinha menor embaixo, porque eu não vejo a harmonia nesse formato aqui, nesse jeito. Porque o pino dele deveria ser um pouco mais aqui nessa segunda bola, para poder subir esse ear cuff. Então, quando eu uso ele nesse formato. Certo? E esse brinco aqui, ele é
um outro brinco que a gente consegue usar de duas formas, mas não para esse lado de cá. Como? Ele pode ser um ear cuff, desde que ele tenha a tarraxa asa, ó. E eu gosto dele assim, no formato pêndulo. Então, meninas, mulheres empreendedoras da Bela de sucesso, vamos fazer uma observação minuciosa nas peças que a gente tem, para a gente conseguir trazer sempre o equilíbrio. E toda mulher quer transparecer mais magra com o rosto mais magro, o rosto mais fino. Os brincos também têm esse poder, certo? Então, eu trouxe essa informação dos brincos, que eu não tinha trazido no treinamento anterior, mas eu vi como é relevante a gente conseguir colocar o brinco no formato correto, no formato que ele foi idealizado. Quando a gente quer ousar um pouco mais a respeito dos acessórios, prova e vê se ele transmite um objetivo mais dramático, mais criativo, mas que não disforme o seu rosto ou o rosto da cliente, ok? Então, esse aqui era um plus, que inclusive até mandei para vocês um videozinho convidando para o treinamento de hoje, e eu falei lá, que iria ter um plus. Esse plus, ele é de ouro, certo? Outro item, pulseiras e braceletes. As pulseiras e braceletes também existem algumas recomendações quando a gente faz mix delas. E para o mix perfeito de pulseiras. Primeiro, conheça o seu estilo e o estilo da cliente. Se a cliente é mais romântica, essa pulseira de bolinhas, de pérolazinhas é ideal. Mas a minha cliente, ela é muito criativa. Então, essa pulseira com essas pedras azul, tá mais para borro, né? É ideal para ela. Escolha sempre uma peça central. Então, assim como, lembra lá no mix de colares, que a gente falou muito a respeito de escolher um protagonista no nosso mix? Então, nas pulseiras também vale a mesma orientação, certo? Por quê? Misturar texturas e materiais é interessante, mas sempre lembrando, vamos trazer um protagonista. Vamos usar uma informação que seja harmônica com, inclusive, com os acessórios que a gente está usando já. Anel e pulseira, eles precisam se conversar, assim como brinco e colar, certo? Por quê? Porque aqui a distância é curta e aqui a distância é curta. Então, a gente precisa trazer harmonia nesses dois pontos. Então, lembrando, anel e pulseira, distância curta, vamos colocar em harmonia esses dois itens. Brincos e colares, distância curta, vamos colocar em harmonia esses dois itens, certo? Para o mix de pulseira perfeito, brinque com as cores. Mas aí, você não vai colocar isso aqui tudo junto e misturado. Então, você vai trazer isso aqui como uma informação. Isso aqui vai ser o protagonista. O material, as cores, que esse anterior foi o estilo pessoal, uma peça central, tá vendo que tem muito aqui essa florzinha dessa marca, que é inspiração da alta joalheria, né? Então, a gente precisa se atentar nisso. Varia os tamanhos de espessura. Então, o mix de pulseira, você também pode variar o tamanho da espessura, mas pensa na coerência. Imagina, você colocar uma pulseira larga desse jeito que está aí nessa do fundo preto, e mais uma pulseirinha de pérola, a pulseirinha de pérola vai sumir e não vai ser um mix de pulseiras. Ela vai ser simplesmente esse bracelete aí, que é mais uma pulseira, eu não sei se ela é de tiras, não deu para perceber muito bem. Adicione pulseiras com significado. Aqui eu usei a pulseira Filha Amada, né? Que é uma pulseira da Bela, que a gente consegue trazer informação. Então, você não vai misturar tudo isso, mas você vai colocar esses pontos para você criar o seu mix de pulseiras, certo? Então, considere o ajuste da pulseira, porque uma pulseira frouxa demais ou uma pulseira apertada demais
vai ficar muito feio. E uma camada com equilíbrio, trazendo uma pulseira mais grossa, uma pulseira que ela chama de protagonista. Tá vendo essa primeira opção aqui, da pulseira camadas e equilíbrio? Que tem até uma pulseira que ela tem pedras, né? Parece ser zircônia. Aí depois ela tem uma cordão baiano. Então, ela fez um mix que tá coerente. Porque ela trouxe um protagonista, que era o brilho que ela queria. E depois ela foi brincando com as informações das corretarias, certo? Então, a gente consegue fazer esse tipo, mas aí você consegue pegar lá atrás que eu falei, uma pulseira que tenha algum significado, igual a filha amada. Você pode colocar ela e umas pulseirinhas mais finas ao redor. Então, é esse tipo de mix. Então, você busca lá a informação e traz para cá para trazer a camada com equilíbrio. Ok? E para os braceletes, quando eu uso bracelete, eu uso bracelete único. Por quê? Primeiro que eu sou a pessoa que quase não usa pulseira. Eu gosto mesmo é de anel e brinco. Sou a louca dos anéis e brincos. Mas as orientações que nós falamos das pulseiras valem também para os braceletes. Veja como uma pulseira misturada com um bracelete, olha que lindo que fica a combinação. Porque ela vai dando um equilíbrio na parte das combinações, certo? Ah, queridinhos do verão, tornozeleira. Tornozeleira nada mais é do que uma pulseira no tornozelo, né? E a tornozeleira transmite elegância, sofisticação e um toque de estilo pessoal. Complementa looks diversos, desde os mais casuais até os mais formais. Além de, em algumas culturas, as tornozeleiras terem significados como proteção, sorte e até mesmo status social. Onde que acontece isso, Renata? Lá na Índia, lá naquela região, as mulheres, elas usam muitos adereços. Então, muitas pulseiras, muitos colares, brincos grandes. Então, tem o brinco no nariz, com aquela corrente que vai até a orelha. Então, elas têm uma criatividade gigantesca, né? E as tornozeleiras também. Então, quanto mais informação elas conseguem colocar, mais status elas têm. Aqui, na nossa região, não é bem assim. Normalmente, as pessoas, as mulheres, usam mais tornozeleiras nas regiões litorâneas, né, na praia, ou usa uma ou outra correntinha, né, tornozeleira bem fininha, para ficar no seu dia a dia. Então, essa é o que é o normal. Esse mix aqui de tornozeleiras é mais para revendedor do que para uso real, né? Então, veja que bonito fica o tornozelo quando a gente consegue fazer uma combinação harmônica com o tornozelo, o tom do tornozelo, né? O tom da pele, o momento que você está. Então, tudo isso, tá vendo que tem algumas com brilho e tem o crucifixo, tem outro que tem a tornozeleira com o símbolo do infinito. Essa tornozeleira que parece um bracelete, que ela é rígida, é a terceira foto na parte de cima. Eu achei ela encantadora, mas eu não usaria, porque eu percebo que ela é rígida, então ela vai dar uma travada no pé, mas eu acho ela muito bonita. Tem as mais delicadas, que é igual essa de coraçãozinho. Então, isso vai muito do que a gente gostaria de transmitir, ok? E a sua cliente vai te perguntar, mas o que você acha? E você vai devolver a pergunta para ela. O que você gostaria de transmitir? Qual que é o seu objetivo? Por quê? O tornozelo à mostra, ele é muito sensual. E um tornozelo à mostra com tornozeleira fica mais sensual ainda. Então, a mulher, ela precisa compreender a sensualidade do seu corpo. Quanto mais pele à mostra, mais sensual, né? Então, quantos brincos, quanto maiores, mais coloridos, traz mais sensualidade. Aqueles colares que nós já falamos antes, que caem dentro aqui entre os seios,
transmite muita sensualidade. Os colares das costas, que tem algumas blogueiras que usam muito. Os aquelas pulseiras que vão aqui no meio da mão, né? Então, prende a pulseira, depois ela prende aqui no meio do dedo. Traz muita sensualidade. Tudo vai depender do que a sua cliente deseja transmitir. E antes de passar para a sua cliente, você precisa compreender o seu objetivo. Se você é uma revendedora que tem essas características mais sensuais e transmite isso, ou se você traz um pouco mais de criatividade, ou se você traz um pouco mais de romantismo. Então, primeiro você se conheça o estilo de acessório que você usa e você vai saber indicar os seus acessórios. Mas precisamos compreender os outros, né? Porque a gente não vai ter só as clientes do mesmo estilo nosso. Nós vamos ter uma variedade enorme de clientes. Eu já atendi clientes que elas queriam colocar todos os colares possíveis no pescoço e para elas estava tudo bem. Então, é uma cliente muito criativa e ela suportava, né? Ela sustentava aquele look daquele formato, certo? Então, a gente precisa, primeiro, cuidar da nossa imagem, cuidar dos nossos acessórios, identificar o que nos representa, porque quando a gente confia no que a gente gosta, a gente usa. E quando a gente usa, a gente indica. As peças da Bela são de extrema qualidade e a gente precisa orientar as nossas clientes também a respeito dos cuidados. Então, tudo isso é uma coisa que vai puxando a outra, né? Então, a parte de tornozeleiras. E, dentro desse nosso treinamento, reconhecer os formatos corporais da sua cliente, os acessórios que harmonizam mais com ela, indicar pulseiras, mix de brincos e colares, as mensagens dos anéis e o uso das tornozeleiras irão enriquecer ainda mais o seu atendimento. Ele vai se tornar consultivo, porque a cliente deseja esse tipo de atendimento consultivo. E ela quer uma especialista em semijoias, não apenas uma revendedora. E eu tenho certeza que todos os treinamentos que a Dabela oferece aqui para todas vocês, porque quando eu revendi semijoia, eu não tive esse tipo de apoio, eu tive de aprender, como dizem por aí, no chão de fábrica mesmo, vocês têm que aproveitar esse tipo de informação, porque isso aqui é enriquecedor, você vai realmente trazer essas informações para a sua cliente de forma consultiva, ok? Vou parar de compartilhar a tela, vou abrir para perguntas, e eu gostaria de ouvir se vocês têm dúvidas, se vocês têm alguma sugestão, se vocês querem que volte aqui algum conteúdo, quero ver todas. Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Ah. Pulseira pode ser usada como tornozeleira? Normalmente, o tornozelo é mais grosso do que o pulso. Então, você tem que medir. Mas pode. Se a tornozeleira for de acordo com o desejo da sua cliente, pode. Ela comprou uma, aquela do Pai Nosso, né, que tem um strazinho, e aí ela achou que ficou muito grande no pulso. Ela foi lá e já colocou como tornozeleira, né? Eu achei sensacional, pelo menos não perdi a mente. Mas pode sim. Ela vai fazer ela vai fazer um uso versátil dessa peça, né? Então. Mas o que ela teve de dificuldade? Será que não era o extensor? Então, essa pulseirinha, ela não tem, né? Ela tem, assim, tinha uns... Como você colocar mais... Assim, o que na hora que fecha o máximo, ainda assim ficou grande, sabe? Mesmo? Aí o extensor ficou para fora ainda. Isso. Tá. Então ela é longa. O que você poderia sugerir você já mexeu nos elos de acessórios? Não. Você pode tentar diminuir, ou então leva lá que a Bárbara diminui para você. Então, eu preciso... Acho que não tem nem 15 dias que eu comecei, né? Então, tá. tô aprendendo algumas táticas ainda.
Tá, não, porque a gente tem, pelo menos quando eu vendia acessório, eu tenho os alicates que eu fazia alguns ajustes, porque às vezes eu estava longe do meu fornecedor, eu não conseguiria pedir para ele fazer. Então, você abre o elo, diminui e fecha o elo, tá? Mas, lá na Dabella, a Bárbara tem esses equipamentos que ela consegue fazer esses ajustes para você. Inclusive, você pode oferecer isso para sua cliente. Olha, você gostou? Eu tenho como fazer esse ajuste para você. Aí ela fecha o negócio, você leva lá, a Bárbara ajusta, você mede o pulso dela, onde ela quer, você leva lá, a Bárbara ajusta e você entrega para a sua cliente. É um serviço, é um plus, né, que você vai oferecer de forma, assim, de forma educação, né, que você está dando para ela um atendimento totalmente personalizado. É um diferencial, né? Muito. Bacana. Eu acho que, se não me engano, mais de 90% das nossas semijoias hoje, elas são ajustáveis. Então, por exemplo, se a pulseira tivesse ficado pequena, nela a gente conseguiria colocar mais extensor para ficar maior. E também para reduzir, dependendo do modelo, a gente consegue reduzir também. A gente só não consegue reduzir quando é aquele fecho gaveta. Eu fecho gaveta porque em Riviera, porque normalmente eles são soldados. Então, para fazer esse ajuste, teria que mandar para galvânico, quebrar a peça, soldar de novo, então é mais complicado. Mas quando ela é aquelas argolinhas, que são aqueles elos, a gente consegue ajustar ali na hora. Principalmente se for peças banhadas, né? Tanto banho de prata ou no banho de ouro. Não, isso facilita muito. Sim. Às vezes até porque a cliente quebrou, né? Na verdade, ela não quebrou. O elo abriu, aí você vai lá e conserta para ela. Já aconteceu isso várias vezes, e a cliente fala, nossa, recuperei a minha pulseira. Então, é mais uma venda que você pode ter, porque ela vai falar, nossa, ela até me ajuda a consertar a peça, então eu vou comprar só com ela. Sim. Essas imagens, elas vão estar disponíveis para a gente depois? Sim. Eu transformo essas imagens todas num PDF, eu vou mandar para a Bárbara logo após o nosso treinamento, e ela compartilha com vocês as imagens, e se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Dessa vez eu esqueci de colocar o meu arroba aqui, mas é arroba Renata Borges Estilo. Eu acho que não tá, deixa eu ver. Não tá. Enfim, da próxima vez eu não esqueço. Que você pode entrar em contato comigo e falar, olha, eu sou a revendedora da Bela, estava no treinamento e eu estou com dúvida em tal item. E eu posso te esclarecer, tá bom? Tentar memorizar aqueles perfis lá de triângulo. Eu, no caso, sou o oval, né? Mas às vezes, Raquel, às vezes a gente acha que a gente é oval e na medida não é. Outro dia eu atendi uma cliente que ela achava que ela era oval. Só que na medida eu faço tanto com fita métrica quanto com régua. E a gente percebeu que só era o atributo visual dela daquele momento, daquela fase, é porque ela estava com a barriga realmente proeminente. Mas, a hora que ela voltasse ao corpo que ela gostaria, a gente ia ver que ela não era oval, ela era triângulo. Entendeu? Mas eu acho que eu sou oval. Tenho quase certeza. Aí eu vou, depois, amanhã eu vou lá na Anabela, eu já vejo. Na verdade, eu necessito ter algumas peças para mim, né? Só A gente usar as peças faz toda a diferença. Porque se você usar um brinquinho de pérola todo santo dia, as pessoas vão achar que você só vende pérola. Se você usar um brinquinho de argolinha todos os dias, as pessoas vão achar que você vende só brinquinho de argolinha. Então, você viu essa variedade grande de acessório que eu trouxe aqui? Isso aqui tudo é do meu acervo. Todas as peças são minhas. Por quê? Porque eu amo, às vezes, hoje, por exemplo, eu troquei de brinco 2 vezes. Não só porque eu vim aqui ministrar esse treinamento para vocês, mas é porque eu gosto. E a gente precisa aprender
a expor isso para as pessoas, porque faz toda a diferença. Como é que você vai vender uma roupa fitness se você não usa? Como é que você vai vender acessórios se você não usa? Então, a gente precisa começar a colocar isso na nossa rotina, né? Então, pelo menos usar colar, brinco e anel. A pulseira, a tornozeleira, né? O trio de brincos, isso daí é aos poucos. Se vai fazer sentido para você. Mas eu não uso colar quando eu tô com roupa com esse decote aqui, que eu até já coloquei nos outros treinamentos, né, Bárbara? Sim. Por quê? Porque eu gosto de evidenciar o brinco e não o colar. Então, para mim, decote assimétrico é só brinco, mas eu uso colar, anel e brinco. É importante a gente usar. Isso é a famosa vestir a camisa. Então, a gente tem que vestir a camisa. É de extrema importância. Assim como a gente cuida do nosso mostruário, sempre está limpinho, sempre está sem plumas, sem cabelo, né? Limpinho, apresentável, a gente também precisa estar apresentável às nossas clientes. A gente não vai de qualquer jeito. A gente não vai lá com o nosso brinquinho de segundo furo, porque eu tenho uma bolinha, não vou usar essa bolinha aqui para atender uma cliente, né? Então, a gente precisa aprender a usar. Ok, Raquel? Ok. É a questão também de se empoderar, né? Da autoestima, porque a gente vai lidar com todo tipo de mulheres. Às vezes você vai pegar uma mulher que está com a autoestima lá embaixo. Sim. E aí, na sua consultoria, você levanta ela, dá um upgrade, que querendo ou não, você tá com o cabelo preso e põe um brinco mais chamativo, principalmente eu que tenho cabelo muito longo, é outra coisa. Parece que o meu Sim. rosto fica mais claro até. Fica mais evidente, sim. Entendeu? Sim. Então, assim, é muito importante. Esse treinamento que a Renata tá dando é de extrema importância. É igual maquiagem. Eu não consigo assistir ao vivo, tem dia. Hoje eu tive esse privilégio, mas normalmente eu assisto o gravado porque tá me ajudando. Porque cabelo comprido para brinco, e eu que sempre fui acostumado com brinco pequeno, é difícil. E eu vou colocar lá no grupo mais uma vez todos os treinamentos que a Renata deu já, que eu acho que vale muito para a gente se sentir melhor, se encontrar conforme o nosso perfil ficar extremamente harmônico, como ela Sim. fala. Não, e até a maquiagem, a gente precisa passar, pelo menos, meninas, por favor, não vão atender cliente sem passar uma maquiagem, mesmo que seja a mais simples possível. Lápis, ai, não gosto de lápis, então passa um rímel, né, de cílios, porque o rímel eu tenho certeza que ninguém tem a aversão. O lápis tem algumas pessoas que têm alergia ou não. Um batom, por favor, um batom. Uma carinha. Se você não quer passar um blush, dá uma apertadinha aqui na bochecha para ficar corado e usa o brinco. Ai, um perfuminho gostoso, vai toda bonita. Nada de atender de chinelo, nada de atender de roupa que você está arrumando a casa. Não, não é assim. A gente precisa aparecer de forma que a nossa cliente nos compre primeiro. Primeiro a cliente nos compra. Ai, gostei da roupa. Porque eu já falei isso lá no nosso primeiro encontro, eu vou falar de novo. As pessoas, elas levam 3 segundos para fazer a primeira impressão da gente. A gente também faz em 3 segundos, a gente escaneia a pessoa em 3 segundos e já tem a primeira impressão dela. E é muito difícil você contornar, você modificar a primeira impressão que a pessoa teve de você. Então, a gente precisa causar uma boa primeira impressão. A questão da maquiagem, a questão da roupa, cheirosinha, cabelo arrumado, cabelo limpo, isso eu nem precisava estar falando, mas faz parte do meu trabalho também. E usem os acessórios. A Dabella, ela preza muito a questão da qualidade das peças. Então, elas são hipoalergênicas, ela tem uma garantia estendida, ela tem um atendimento, né, de suporte muito, muito grande. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e levar para as nossas clientes. Mais alguém quer fazer perguntas? Gente, a minha aula foi muito boa ou foi muito péssima?
Eu aposto pro muito boa. A Alissa tá Deus. quietinha, ela sempre fala, tô Quem? estranhando. Quem? Mas eu acho que é isso. Ninguém mais tem nenhuma pergunta, então? E amanhã, então, eu disponibilizo essa aula. Antes dessa aula, eu vou colocar as aulas anteriores na sequência para ficar certinho, para fazer sentido. Então, amanhã, ali por volta de umas 9 horas, eu vou colocar lá para vocês, tá? E como de Ok. costume, quem puder abrir a câmera, vamos abrir para a gente tirar uma foto com o Vzinho de Vitória, da Ju. Ai, lindo. Aí, gente, tanto de mulher bonita aí, ninguém tem pergunta, tô indignada. Podem perguntar, se vocês preferirem depois perguntar direto para mim ou direto para a Bárbara, ela me passa, fiquem à vontade. Às vezes, daqui no ao vivo, a gente fica sem graça, né? A gente não quer saber de expor, mas depois, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Tá bom? De maquiagem só cortando, a Alissa, depois a Alissa, põe seu Instagram lá. A Alissa tá com vários vídeos de maquiagem fácil. Eu tô Ah, é? seguindo ela, todo dia ela inventa alguma coisa, eu tô imitando. Então, eu também quero. Eu tô meio que puxando Eu, o saco dela, que ela tá arrasando, né, no Instagram. Eu trabalho com maquiagens também. E aí, o que eu tenho visto de resultado é que quando a gente posta o nosso rosto, nós usamos a peça, nós usando os produtos, as pessoas vêm mais. As fotos prontas, o que eu falo muito para o meu time é que as fotos prontas ajudam a gente, porque tá pronto, né? Tá fácil. Mas a modelo não é quem tá me seguindo. A modelo é uma pessoa lá do showroom ou uma de vocês, né? E quando eu faço isso, as meninas vêm direto me perguntando, e geralmente é venda certa. sim. Com Não, certeza faz toda a diferença. E o seu treinamento foi muito bom. Eu acredito que as meninas, assim como eu, não tiveram dúvidas, porque você explica muito bem, assim como a primeira aula que a gente teve lá atrás. que Parabéns, bom. viu? Que bom, É fico minha feliz. chorar de sobrenome, né? Eu herdei do marido. Ah, tá. Não, o meu é herdado do pai. Não, o meu Moreira, que é meu, do pai. Mas obrigada. Ai, obrigada, fico feliz em saber. Para a gravação aqui rapidinho, que eu tava esquecendo já.